Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para falar do amor do Senhor através do programa Jesus, a Verdade que Liberta. Esse programa que tem levado essa verdade, esse amor, essa palavra de Deus para as pessoas, né? E nós somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade, né, de estar aqui junto com você, ouvinte aí desse programa, para a gente mais uma vez ouvir a palavra de Deus, né? Meditarmos aqui na palavra do Senhor Jesus, porque é isso que nós fazemos. Aqui esse programa a gente não gosta nem de falar em outros assuntos, senão somente da palavra de Deus, né? É muito importante isso, a gente ser direto ao assunto mesmo, né? O assunto, como disse Paulo numa das suas cartas, que foi as pessoas ali, ele fala aos Coríntios, dizendo que o assunto que ele levou não foi outro senão a Cristo, o ressuscitado. Então é assim, somos nós também, nós não temos outro assunto aqui senão esse. Isso aqui nós fazemos menção do Senhor, nós falamos, defendemos e ensinamos o Evangelho através desse rádio, através desse programa, né? Nós somos defensores mesmo, né? E pregador da palavra de Deus. Quem quiser ouve, quem não quer faz o quê? Mas isso é verdade, né? Então nós fazemos apologia mesmo ao Evangelho, né? Genuíno e verdadeiro, sem nenhum interesse de outra coisa. Dá de se enxergar por aí, dá de se entender que o interesse totalmente é pregar a palavra, né? Essa palavra que com certeza nós somos dependentes dela, né? Não podemos fugir disso porque é verdade. Então, Paulo ele fala aqui em 2 Coríntios capítulo 6, ele diz: nós, cooperadores também com ele, vos exortamos a que não recebais ou recebas a graça de Deus em vão, né? Então Deus ele nos deu essa graça, nos deu essa oportunidade de ser agraciado pelo reino do céu, pelos mistérios do céu. Estamos na terra, mas ligado com o céu. Estamos na terra, mas através do Espírito Santo de Deus, nós estamos ligados no céu. Não entendemos completamente, né, como diz João na sua carta, que ainda não foi manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, assim como ele é, o veremos. É claro que nós não enxergamos totalmente, mas nós temos uma aproximação muito, muito próxima dessa glória, e aí a gente valoriza isso. Por isso estou aqui nesse programa pregando a palavra, porque eu vejo essa vantagem, eu vejo essa obrigação, essa necessidade. Eu compreendo que eu preciso, né, disso aqui, porque eu estou vendo isso lá na frente, apesar de é uma vista só pela esperança, pela fé, nós entendemos as coisas que não enxergamos, né? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza ou a prova daquilo que se não vê. Então eu tenho fé, eu acredito
naquilo que eu estou esperando, que a Bíblia me afirma isso, me assegura de que Jesus vem e vai levar todos nós para ficar com Ele para sempre. Esse aí é uma coisa que eu preciso guardar no meu coração, que na minha mente, né, eu não posso deixar isso escapar mais, né, e todos aqueles que acreditam nisso precisam guardar isso aí, memorizar e ficar e zelar por isso. Então Paulo ele fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele fala a respeito do capacete da salvação, né? Que é essa convicção, que é essa proteção dessa fé, dessa confiança em Deus, né? Então aí ele fala do capacete da salvação, né? Então veja que é preciso que a gente tenha essa convicção disso aí, e não permitir que a outra coisa venha bloquear ou penetrar nessa confiança, né? Que é essa confiança no Senhor. Então, Paulo escrevendo aqui aos Efésios, ele fala dessas armaduras de Deus, e ele fala exatamente desse capacete da salvação, né? Que aqui no versículo 17 de Efésios capítulo 6, versículo 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então tem como escudo isso aí, né? O capacete da salvação, a palavra de Deus, a espada, que é a espada do Espírito, que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E ela é viva e é eficaz, né? Então essa palavra ela faz tudo isso aí. Nas nossas vidas mexe com a alma, o espírito e o corpo também, juntas e medulas. Então veja aqui, quando ele está falando aqui de armaduras de Deus, vindo da parte de Deus, uma preparação, é uma proteção, uma segurança, né? As armas vindo da parte do Senhor para lutar contra as astutas ciladas do diabo, para lutar no mundo espiritual, contra o diabo e os demônios. Aí se você for com carne, não consegue. Mas quando você busca em Deus, quando ele começa dizendo aqui, Efésios 6, 10, ele está dizendo que precisa confiar na força e no poder de Deus. Buscar nisso aí. É daí que você vai trazer, adquirir essas armas, essa proteção que Deus vai te dar para lutar contra os espíritos mal, contra o mal em todos os sentidos, né? Então ele diz no versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então veja aí que é o fortificante do ser humano vem na força e no poder de Deus.
Porque às vezes você estuda tanto, você batalha tanto, uma pessoa batalhadora e uma pessoa até boa, né? Mas por uma pequena falha, em você não buscar na força e no poder de Deus, o diabo te dobra, você não consegue ver o reino do céu. Você não consegue entender o valor que tem a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, né? Quando a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, nas cartas que tem de Pedro, de João, de Judas, que não é o Iscariote, é o irmão de Jesus na carne, né? E Tiago. Quando você vê Atos dos Apóstolos, e quando você vê as 13 cartas de Paulo, e também a Hebreus, a carta anônima aos Hebreus, e os 4 evangelhos, que foi as palavras que Jesus deixou escrito, ou seja, ele falou e escreveram, né? Que foi os apóstolos dele, 2 apóstolos escreveu, né? Que é Mateus e João. Aí veio um gentil, o único que escreveu na Bíblia, toda a Bíblia, foi o único que escreveu um livro na Bíblia. Foi Lucas, que era um doutor e não era judeu, mas aceitou Jesus e escreveu tanto Lucas, o Evangelho, quanto o Atos dos Apóstolos, a história dos apóstolos, o que os apóstolos fizeram na época. A maneira, se você for ver, você se espelha muito nisso aí, você aprende muito com o Atos dos Apóstolos, porque você vai entender o que é a função da igreja, o que é participar da igreja, o que é ser um membro do corpo de Cristo. Você vai entender o que Deus faz na vida de um ser humano, de uma mulher ou de um homem, que se entrega a Ele, que permite que Ele use. Então você vai ver esse contato com o céu, esse contato com o mundo espiritual da parte boa, da parte do Espírito de Deus. Porque os feiticeiros têm o contato com o mundo espiritual, ele penetra nisso aí também, mas no lado do mal, né? Do lado do diabo, dos demônios, né? Ele entra nisso aí também, pagando um preço, se empenhando nisso aí. Ele consegue entrar nisso aí também, ele consegue discernir o mundo espiritual e ele fica contra Deus. Quanto mais ele penetra nisso aí, mais raiva ele tem do homem de Deus, de uma mulher de Deus, porque o Espírito de Deus habita nessa pessoa. Então vai, veja, convide para um terreiro de macumba um crente, eu estou falando crente, não estou falando que gente que lê Bíblia ou que diz que é, não. Estou falando crente na palavra. Convida ele lá para ver o que acontece. Né? Se Deus mandar ele ir também, porque o homem de Deus ele é como o vento, né? Jesus ele disse: o vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas ouvimos a sua voz. Para que a gente entenda exatamente como eu falei no início, a gente está na terra, mas a gente está ligado com o céu. Então o Espírito de Deus nas nossas vidas faz essa ligação e nos revela as coisas do mundo espiritual do lado de Deus, do lado bom. E às vezes as pessoas não querem entender isso, não querem aceitar isso. Mas como eu falei, se você for
terreiro de macumba, aí você vai ver coisa sobrenatural. Você vai ver coisa que não é normal um homem natural fazer. Aí o diabo usando. Aí o Espírito de Deus não pode usar, que é o dono de todas as coisas. O Deus que criou o céu e a terra não pode usar o homem. O Deus que criou o homem. Então veja aí que às vezes a gente é hipócrita, né? Você acredita no diabo e não acredita em Deus. Às vezes você vê isso aí. Então da mesma forma que você vê num terreiro de macumba, ou muito mais que isso, com certeza, você vê numa congregação dos justos. É num lugar que o Espírito de Deus tem liberdade. Num lugar que foi buscado, foi pagado um preço, houve um esforço em buscar o Espírito de Deus, em buscar o poder de Deus, as armaduras de Deus, né, que é a couraça da justiça, que é o capacete da salvação, a espada do Espírito, o sapato do Evangelho da paz, né? Então, isso aí, irmão, quando nós buscamos com afinco mesmo, nós adquirimos. Se a pessoa buscando o diabo adquire poderes, que faz coisas que o pessoal natural fica espantado. Quando você vê no Egito, naquela época que Moisés foi ordenado por Deus para tirar o povo de lá, que estava sendo escravizado ali, já era uma permissão de Deus, isso foi predito antes para Abraão, que eles iam ficar 400 anos ali, 430 anos. Aí chegou o dia de tirar, encheu ali o pecado dos egípcios na época e foi arrancado de lá. Então foi enviado ali Moisés com sinais. Ali foi 10 pragas terríveis que foi para cima ali dos egípcios. Coisa que jamais um homem pode fazer. Não existe, é sobrenatural. É espiritual, é no mundo, no poder do Espírito. Então, mas aí, quando os sinais ali, a maioria deles, o diabo imitou também, porque ele é imitador. E existe um certo poder, é limitado. Não é como Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Mas ele tem os seus poderes, não foi tirado ainda. Isso a Bíblia é bem clara. O último a ser vencido é a morte. Então não está vencido, não. Nós estamos trabalhando, brigando. É claro, todo ser humano individualmente. Você tem esses dois caminhos a seguir. Você pode seguir o diabo, ouvir seus conselhos, não atender os conselhos do Senhor e você se perder. Saiba, vou explicar direitinho. Você já nasceu condenado, já foi vencido pelo diabo. Já foi vencido lá no jardim do Éden. E você precisa sair dessa condenação, desse lugar que você está. Nessa posição que você está, se continuar, até o final da tua vida, você vai para o inferno, irmão. Então é preciso entender, nós estamos desligados de Deus e precisa religar. Há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está escrito na carta de Paulo a Timóteo. Então veja, essa religação foi desligado pelo diabo. O diabo venceu o homem e desligou. Mas você pode buscar em Deus, que Jesus veio para fazer essa ligação outra vez.
você ter essa grande oportunidade outra vez, né? Então você pode chegar a Deus outra vez por Deus, pelo o Evangelho, pelos ensinamentos, pelo poder de Deus, né? Por essas armas do Espírito. Então entenda, irmão, que você, com essas armas, você penetra o céu, você faz coisas grandes. Ali no Egito, o Moisés, cheio do Espírito Santo, fazia milagre, mas o diabo imitava também. Quando vinha uma praga daquela, eles imitavam também. Ou seja, como Moisés tocou no rio Nilo e virou sangue, toda a água do Egito ficou igual sangue, ou seja, virou sangue. E ali os magos lá, os feiticeiros, fizeram também tornar a água em sangue. Mas ali eles foram fazendo, imitando aquilo lá, mas nos últimos sinais, os últimos milagres, porque milagre pode entender que não é só pro lado bom, né? Milagre é milagre, é uma sobrenatural. Então entenda, esse lado aí que a gente está falando é uma praga que vinha sobre o Egito, mas dando um livramento a Israel, né? aos hebreus ali. Então os últimos eles não conseguiram imitar mais. Então o diabo ele é limitado, ele só faz até aonde Deus permite. Tem hora que ele manda ele se calar e tem que calar mesmo. Então veja que o pecado de Israel no tempo de Acabe era terrível. Eles ficaram ali do lado de Baal, a Jezabel, esposa de Acabe, que Acabe era um judeu, né, era o rei, mas foi buscar o Satanás lá fora, uma mulher lá de outra nação, de outro lugar, de outra região, que trouxe os deuses dela. E um era o tal de Baal, o Satanás, né? É um Deus que, quando qualquer coisa que tu inventar como Deus, irmão, o diabo usa isso aí, porque só tem um. Se tu inventar um de ti mesmo, pô, o diabo é o diabo que tá usando. Então veja que ali ele tomou conta daquilo lá. E ele começou a corromper, principalmente os profetas ali. Aí ficou, na época, para não se acabar tudo mesmo e tudo se perder, Deus levantou Elias. Tinha outros por ali também que segurou, é claro, que depois Elias até falou que tinham matado os profetas de Deus tudinho, falando para Deus isso, né? Até em Romanos Paulo comenta isso aí, que tinham matado todos os profetas de Deus e tinham derrubado os altares. E Deus disse para ele: tu estás enganado, Elias, porque ainda tem 7.000 que não se dobrou a Jezabel. 7.000 tinha, ele pensava que estava só ele, né? Ele disse: só tá eu de profeta nessa terra. Ele disse: não, ainda tem 7.000 ainda. Então veja, mas estava se corrompendo tudo, irmão. Mas o Senhor Jesus usou Elias, né? E ele fez um jejum ali de 3 anos e meio, escondido por Deus, né? Ele profetizou que não ia cair água ali, fez um verãozinho meio grande, 3 anos e meio sem cair nem orvalho do céu. E depois o grande milagre ali no Monte Carmelo, aonde desceu fogo do céu e lambeu até as pedras e água e tudo que tinha na lenha, com bezerro, com tudo. Então ali os profetas de Baal ficaram até meio-dia, 450 profetas de Baal, da parte do diabo, né? Ficou clamando ali pelo Deus deles, mas não desceu nada não reagiu não, porque Deus diz: não, tu hoje não fala aqui.
Mas existe um preço. Para que isso aconteça, entenda que tem que ter preço, irmão. Você acha que Elias não pagou um preço? Não. Se você às vezes tem preguiça e deixa ser dobrado às vezes por uma novela, por um jogo de futebol, sei lá, por qualquer coisinha velha, você não vai no culto. Aí você não jejum um dia para Deus, né, no sentido de buscar poder em Deus, essa força e esse poder, essas armaduras para lutar contra o diabo a teu favor mesmo, e a favor dos outros pior ainda, que tu não vai mesmo. Então veja, Elias, 3 anos e meio. Esse homem sofreu ou não? Quando ele profetizou, mandado por Deus, que nem orvalho do céu cairia a partir daquele dia, naquele lugar. Até que ele voltasse a falar outra vez. E ali Deus escondeu ele, né? Levou para um igarapé, escondido. E ali os urubus, né? Que levava a comida dele. Pão, carne e pão, né? Levava para ele ali. Mas não era carne podre, não, irmão. Deus, quando ele faz de coisa, faz o que é bom. Agora o urubu, por quê? Porque jamais ia atrás do urubu para ver caçando Elias e seguir o urubu. Então veja que Deus escondeu ele durante 3 anos e meio. Mas será que a família dele não sofreu também numa seca dessa? Será que esse homem não sofreu 3 anos e meio longe da sua família, dos seus parentes, escondido, sendo sustentado por urubu? Depois, ninguém sabe quanto tempo foi, esse riacho secou e ele foi enviado a uma viúva também, que estava muito mais quebrada do que ele, mas Deus sustentou tudo, fez um grande milagre ali com aquela viúva. Então veja aí, irmão, quando ele veio de lá, ele pagou esse preço todo, para que o diabo não tivesse poder nenhum naquele dia de se manifestar. E Deus usou. Mas aí eu vou ser usado como? Se eu não acredito, se eu não pago preço nenhum. Você vê que o inimigo, ele trabalha aí, os macumbeiros trabalham. Não é assim, ei diabo, o diabo já usa mesmo sem tu fazer nada, né? Mas não com esse poder contra as coisas de Deus, né? Agora, quando os macumbeiros buscam mesmo, irmão, pagando preço e tudo, aí o diabo começa a matar as pessoas, começa a tomar conta da região, e a coisa começa a entrar o sofrimento, muitas vezes pelo lado do engano. As pessoas pensam que está indo bem, mas depois começa o massacre, porque ele é dessa forma. Depois de ele amarrar, ele começa a bater, né? O difícil é amarrar a presa. Depois de amarrar, é tranquilo para matar. Então veja aí que os homens de Deus, aí por que Jesus falou na época que ele estava pregando, que está escrito nos evangelhos, os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Ou seja, os filhos do diabo é mais prudente do que os filhos de Deus. Os que não são crentes são mais prudentes do que os que são crentes. É isso que ele estava falando, não é outra coisa não. É isso mesmo. Porque você se confia que, eu sou crente já, estou servindo ao Senhor, estou indo ali no culto dia de domingo, e às vezes eu até devolvo meu dízimo e dou uma oferta. A responsabilidade é de Deus. Você vai dormir. E não é bem assim. Dormir no sentido assistir novela, sei lá, brincar. Aí você já relaxa, achando que Deus vai fazer tudo assim, sem você buscar. Mas é preciso buscar, irmão. É preciso acreditar, né? Sempre com prudência. Seja simples como as pombas, mas prudente como uma serpente. Então a prudência, a perseverança, o bom ânimo, nós temos que ter.
aí Deus altera. Deus usa tanto para salvar você mesmo, como também os outros que te seguem, né? Então essa prudência, essa busca de armadura, né, de poder da palavra, né, a espada do Espírito, capacete da salvação, essa couraça da justiça que te protege, aí você tem que ter. Mas se não fizer, aí fica difícil, irmão. Aí a gente entrega para Deus achando que é assim. É uma batalha. É claro que no céu o diabo nunca vai entrar lá, né, no sentido de dominar alguma coisa lá. Não, e foi expulso de lá, já era, não tem mais jeito. Agora, aqui na terra ele é Senhor ainda. Não foi tirado o poder dele. E você nasceu vendido para ele. Você tem que lutar para se sair dele com esse poder de Deus. Aí você valoriza, você entende a situação. Você vai saber como é que faz para poder se abastecer de Deus, né? E caminhar, se alimentar do pão da vida. Desse pão que traz essa proteção total aqui, que fala aqui nas armaduras de Deus, né? Então veja aqui no versículo 18, que Paulo escreve aqui aos Efésios 10, no versículo 18, como é que eu vou adquirir isso aí? Depois dele falar em tudo aqui, né, que esse combate contra o diabo, que fala aqui no 11, eu vou até ler o 11, né? No 10 fala, no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas no 10 ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cilada. Entenda, cilada do diabo, né? Então veja aqui que ele é sutil, né? Mas veja aqui, aí ele vai falando aqui nos outros versículos, mas o 18, ele diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por todos os santos significa o quê? Por todos aqueles que estão separados. Você tem que estar concordando com os crentes. Que a palavra crente às vezes fere as pessoas, isso aí. Santo também. Mas principalmente crente. Porque eles acham que é uma espécie de gente. É uma religião, é uma associação, é uma nação. Não é isso não. Crente é quem acredita na palavra. O que nós estamos pregando aqui ele crê que é verdade. E que precisa disso aqui. Aí ele é crente. Nós não estamos falando de crente que acredita que vai voar de avião. É crente que acredita que vai ter um filho. Não é isso não. Estamos falando crente na palavra, na doutrina do Senhor Jesus. É isso aí, crente. A palavra se cumpre quando você acredita na palavra e faz o que a palavra diz, significa que é verdade, que você é crente mesmo. Então, por todos os santos, o que é santo, separado pela palavra, porque acreditou e se separou. Aí se aproximou de Deus. Né? Então, por todos os santos significa concordando com todos os santos, fazendo o que os santos estão fazendo. É isso aí? Então, santo não é aqueles pedaços de pau não que você acha que é. Não é isso não. Não, mas larga a mão mesmo, irmão. Ali Antônio, João, Pedro, esse pessoal fizeram a parte deles. Como eu disse, está escrito em Atos dos Apóstolos. Está lá. Escrito dos apóstolos que fizeram aquilo lá para nós seguir aquilo lá. Mas não é para ficar com a imagem dele. Para quê?
Não, quem salva é o Evangelho. É a palavra de Jesus, não é nome de homem, não. Não, então veja que Paulo mesmo, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele bateu demais nisso aí, irmão. Que os Coríntios, ele começa logo ali no início, logo no capítulo 3 ali, né? Antes, no capítulo 2 já começa batendo, né? Ele já começa falando no capítulo 3 mesmo, ele começa dizendo que eles são carnais, estão divididos, né? Eles acreditam que uns acreditam só em Paulo e outros acreditavam só em Apolo e outros em Cefas, que é Pedro, e outros em Cristo. Aí ele bate pesado nisso aí, dizendo: por acaso está Cristo dividido? Porque um de vocês diz que eu sou de Paulo, outros de Apolo, e outros de Cefas, e outros de Cristo. Cristo está dividido. Cristo morreu. Paulo morreu por vós? Ou foi Cristo? Quem sou eu? Quem é eu? Quem é Apolo? Senão um ministro do qual ministramos a vocês aquilo que Deus nos deu. O próprio Cristo nos entregou. Então veja que ele sai batendo nisso aí mais pesado mesmo. Então por que eu vou atrás disso aí agora, irmão? Se eles não eram nada na época, como ele disse. O que valia era o que estava neles, que era a palavra de Deus. Que o próprio apóstolo Pedro com o apóstolo João disseram para aquele paralítico na porta, na porta formosa ali do templo. Que disseram: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. E ele mandou se levantar em nome de Jesus Cristo, te levanta e anda. É isso aí. Então eles tinham isso. Mas como diz o apóstolo Paulo, foi dado por Deus. Foi dado pelo próprio Jesus. Aí ele diz: quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Paulo? Senão ministro de Cristo. Então veja que, e hoje, eu posso fazer uma imagem, poder eu posso, mas não devo. Uma imagem e dizer: ô apóstolo Paulo, me ajuda. Larga a mão disso, irmão. Pega as palavras que o apóstolo Paulo falou e vai, procura aplicar a tua vida nessas palavras para ser igual ele foi. Aí tá certo. Aí você tem Cristo na vida, como ele disse: sejam meus imitadores como eu de Cristo. Aí é outra história, né? Aquilo que vocês viram, ouviram, sentiram e tudo de mim, assim fazei. Aí dá certo. Aí o Deus de paz será convosco. Claro que é. Mas eu não posso de maneira nenhuma me aplicar, mas ele ensinando aqui aos Efésios a orar, a buscar de maneira correta, se alimentar do poder de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não é na carne, porque até a oração carnal, que é vã, que não serve de nada, só besteira. Você não diz para Deus o que tu tá sentindo, o que tu tá, as tuas intenções, aquilo que tu tá pensando em fazer. Deus está vendo tu falando uma coisa e pensando noutra. Tu falando uma coisa e projetando outra coisa. Que adianta? Me diga. É meio que nada, irmão. Eu tenho que estar dizendo para Deus o que eu estou querendo fazer. Mesmo que eu não... É claro que nós não podemos. Aquilo que nós não podemos fazer, aí que é preciso dizer para Deus mesmo ele fazer. Por nós. Que é justamente nos livrar do mal. É justamente nos dar a graça e nos salvar. Que nós não podemos nos salvar por nossas forças. Mas ele tem que ser levar a Deus todas as suas petições. Tornar conhecido do Senhor os teus pensamentos, os teus desejos, os teus planos, os teus projetos. Para ver o que Deus vai aprovar, irmão. Que é isso?
É preciso sair. Agora, se ele disser num desses projetos, pensamento e tudo, que sai disso aí, cai fora. Porque senão o diabo te mata. E matar não é com peixeira, com bala de fuzil, não. Mata a tua alma. A alma fica gritando e você achando que tá tudo bem, pulando carnaval. E a alma tá gritando por socorro, porque não existe proteção de Deus, justificação de Deus. Não tem santidade em ti, não existe nada. Você tá sendo um hipócrita, depois ainda vai querer conversar com Deus. É carnal, não é espiritual a conversa. Não, não é. Então aqui, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando. Porque senão não adianta. A vigilância é exatamente isso. Será que é no Espírito? Ou eu estou só batendo boca? Será que eu estou falando é sério? O que eu estou pensando, o meu projeto, eu estou dizendo para Deus, Deus está aprovando isso, porque Ele está vendo dentro de mim, Ele discerne os pensamentos e intenções do coração. Foi falado já hoje que é difícil a gente pregar isso aqui, não falar, em Hebreus 4:12, né, que a palavra de Deus é viva e é eficaz, né? Já foi falado, ela penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que adianta eu dizer para Deus, ô Senhor, me ajuda, Tu é meu Salvador. Aí eu não permito. É como que eu esteja morrendo afogado e eu pedindo socorro. Aí vem o salva-vida e eu taco os pés nele. Não, vai para lá. Eu não quero ajuda tua, não. Né? Eu estou pedindo ajuda, mas não quero ajuda. Eu quero morrer afogado lá. Então veja, eu estou gritando, mas de uma forma totalmente fora da realidade que eu estou sentindo. É como que seja assim. Você está pedindo uma proteção de Deus, mas para Ele te ajudar da tua maneira, do jeito que você quer. Não, eu quero ser salvo, mas eu quero dançar carnaval. Eu quero ser salvo, eu quero ser participante da herança de Deus, eu quero morar no céu com Deus. Mas eu sou viciado em cachaça. Eu sou viciado em cigarro. Eu sou viciado, eu roubo também. Eu gosto de roubar, embora que seja só um botão. Né? Mas eu não sei entrar num lugar sem ter essa vontade de roubar. Eu vou levar, nem que seja um botãozinho, uma gilete. Qualquer coisinha que eu levar já me satisfaz. Porque o diabo está dentro de mim. E eu quero satisfazer a vontade do meu pai. Daquele que me criou, aquele que me alimenta, que é o Satanás, o pai da mentira. Jesus, ele falou isso, né? O judeu que cria nele, ele falando para os crentes que acreditavam nele ainda. Era crente, que não estava vendo nada. Ele saiu dizendo ali, irmão, está escrito em João capítulo 8. Dá uma olhada no capítulo 8, para tu ver. No final, não é no final não, mas antes do final ele fala essas coisas aí. Né? Olha, vocês querem ouvir o pai de vocês, atender os pedidos do pai de vocês, que é o diabo. Ele é mentiroso e pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio, foi ele que criou. Então veja aí que às vezes eu sou enganado com isso. Eu quero Deus, mas quero o diabo também. Não adianta que não vai ter Deus. O diabo tu já tem. Como eu disse no início, nós já nascemos, já não fomos vencidos já. E Adão lá não foi vencido pelo diabo. Aí Jesus veio depois. A humanidade toda caiu, nasce fora, desligado de Deus. Mas precisa retornar pelo outro Adão, o Adão celestial. Isso Paulo escreve numa das suas cartas disso aí. Tem o Adão terreno e o Adão celestial. O Adão do céu, que desceu do céu, que veio para nos salvar. Então veja, irmão, será que eu estou dando lugar pedindo socorro, mas eu estou querendo esse socorro mesmo, ou eu estou só com conversa fiada fazendo? Vamos dizer aqui que jamais alguém brinca com Deus e Deus fica como um palhaço dele, mas você quer fazer de Deus um palhaço. É claro que ele não vai ser,
teu palhaço, mas você está querendo às vezes. Você fica gritando pro socorro e dando lugar pro diabo. Você fica pedindo de Deus uma proteção, mas agarrado com as coisas, com os conselhos do Satanás, dos demônios, do mundão de pecado. Você ama isso e não quer largar. Ou seja, eu quero ficar afogado mesmo. Eu vou aqui, aguentando por aqui, eu estou achando bom esse banho, e eu vou aqui até morrer afogado. É isso. Vem o salva-vida, você grita por ali, ó, quando eu estiver morrendo, tu me salva, mas você não quer sair de dentro d'água. Tem que sair, irmão. Tem que se avoar fora desse mundo de pecado, dessas coisas ruins. Então, quem não quer Deus? Tem algum maluco aí que diz, mas se tropeça até no que diz, quando diz que não existe Deus. A maioria das pessoas acredita na maneira dele, ele acredita que existe Deus. E ele, até quando acontece qualquer coisa, ele grita pelo nome de Deus. Mas não é o Deus da Bíblia, porque, ou seja, ele fala uma coisa que ele conhece como nome, mas não como poder, como protetor. Ele jamais vai entender isso se ele não se entregar totalmente. Ou seja, essa oração tem que ser com vigilância, porque se não tiver isso, você ora, rebola tudo fora. É como encher um tanque de um carro, o tanque furado. É a mesma coisa, você não aproveita nada, cai tudo a gasolina no chão. Desaparece, foge tudo. Não tem poder nenhum. Mas se você orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança. Ou seja, por que perseverar? Porque a resposta não vem em cima da bucha. Não é. Você vê que você planta um milho, vamos falar aqui dos agricultores aí, você planta um milho, aí você tem que esperar esse milho nascer. Rapaz, até que nasceu bacana, graças a Deus. Nasceu bem. Mas você vai esperar ele crescer, você vai cuidando ali ou não? Tem que cuidar, limpar, ainda vem um bicho para comer ainda, você corre atrás, joga um veneno, um negócio, até esse milho crescer, aí soltar a boneca, ali a gente chama de boneca, a espiga, e amadurecer e você colher. Agora, quando é para Deus, não, eu quero hoje, Jesus. Eu vou ali, mas se tu não me der, eu já não vou mais. Vou para novela mesmo, pro Big Bang. É assim, irmão. Às vezes você desiste com Deus, você quer em cima da bucha. Não é assim, não. E com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, junto com os santos, a favor dos santos, no mesmo propósito. Agarrado junto. No mesmo alvo, na direção mesma. Rapaz, no mesmo ânimo. Então Jesus, ele não disse vigiai. Até ele tem um evangelho que fala assim, mas no outro diz olhai, né? Primeiro olha, aí vigiai, olhai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha como é difícil a coisa. Se você não olhar, não vigiar, aí para poder orar, quando você faz isso tudo certinho, aí você não entra em tentação. Mas se você não olhar, não vigiar, você acaba orando e perdendo a oração. Ou seja, eu trabalhei, mas perdi o serviço. Eu fiz uma viagem quando eu estava chegando pertinho, eu sofri para danar nessa viagem, mas não concluí a viagem, tive que voltar, o carro virou, quebrou as pernas, um bocado de coisa aí, espiritualmente falando. Então veja que é sem fruto, mas quando você orando com súplica no Espírito e vigiando, vigilância o que é? O Espírito me diz, eu não vou pela minha vontade, ei, não faz isso, sim senhor, não faz isso, sim senhor. Eu corto aquilo que eu gosto, aquilo que eu estou pensando, que eu estou planejando,
e eu tiro fora e eu coloco aquilo que o Espírito me diz. Ah, então foi vigilância, então tá certo. Aí eu persevero isso com toda perseverança, esperando, vai dar certo. Oh, rapaz, se eu entro para ali, eu tinha me ferrado. Hein? Mas como eu perseverei, mesmo achando que não ia dar certo esse negócio aqui, olha como deu certo. Porque você prosseguiu com os santos, na vereda dos santos, na mesma direção. Ou seja, separado para Deus. Eu consegui andar no caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então veja aí, irmão, que a coisa mais difícil que tem é você acreditar na verdade. Eu estou falando até no natural mesmo. Natural. Uma pessoa chegar para ti e te falar a verdade. Você doido para ir para Macapá, sabe, já fez todo o projeto, arrumou as malas, tá tudo dentro do carro. E uma pessoa chegar e dizer assim, rapaz, não vai porque a ponte caiu ali. Rapaz, você fica desanimado demais. Você quer, por fim na força, ir assim mesmo. Você quer, caça, pensa num cara que fica irado. Agora se ele disser, se tu perguntar, e aí, tá tudo certo, o caminho tá tudo certo. Aí o cara sabe que caiu a ponte. Mas ele não te diz. Aí você vai, aí se arrebenta no caminho. Ou seja, tem que voltar, paga um preço danado e não faz nada. Aí você fica alegre quando o caboclo, na estrada tá só o filé. Mentindo, irmão. Então veja que a mentira, quando tem um engano, tá dizendo engano. Para enganar tem que ter uma fantasia, tem que ter uma coisa boa, atraente, senão você não se engana. Mas quando é verdade, pode ser o que for. Você fica com o pé atrás. Ih, rapaz, eu vi um grande repórter aí dizendo para um homem, rapaz, eu sou repórter, mas eu tenho que admitir que notícia boa não dá ibope. Por que é que não aparecem as obras de Deus nas TVs, nas grandes televisão, na mídia pesada? Por que não aparece? As pessoas ressuscitando, as pessoas sendo curadas de câncer, de lepra, de tudo enquanto. Por que não aparece? Porque é notícia boa. Agora, o que o diabo faz, eita, em primeiro lugar. Rapaz, morreu 3 ali no acidente, o carro passou por cima do outro. Mas rapaz, ligeiro demais. Rapaz, estourou uma barragem ali. Eita, não se cala mais não. Não se cala não. E tem uns doidos ainda que ainda fica perguntando cadê Deus. Tá pronto para te orar, buscar nele. Com oração e súplica e ter o poder. As armas do Espírito. Mas quem é que busca? Ele tá pronto lá. Eis que estou à porta e bato. Tô aqui na porta. Quem é que vem abrir a porta para me ajudar ele? Eu quero ajudar, mas cadê ele? Não, eu quero o carnaval. Então vai para outra porta ali, que o diabo tá lá também, esperando lá. Lá é com ele, aqui é eu. Aqui eu quero ajudar, eu quero salvar, eu vim salvar. Ele vem se não matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Tu quer? Tá aqui. Então é assim. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo. Sê conosco, ajuda, Pai. Pois somos fracos e somos, meu Deus, tão dependentes. Nós somos, meu Senhor, tão incapazes que precisamos do Senhor a todo momento. Pai, ajuda, meu Deus, nas nossas fraquezas. Nos ensina o que e como convém pedir. A maneira certa de nós termos a força e o teu poder a nosso favor. A tua justiça. Meu Deus, como é que nós fazemos para adquirir essas armas, essas armaduras tua, meu Deus, para que nós venhamos nos proteger do diabo. Oh Deus, ajuda, Pai, a cada um, protegendo, ajudando, ensinando, abrindo a mente, dando entendimento, sabedoria, força e poder para rejeitar o mal e escolher o bem. Meu Deus, abençoa em tudo
E em tudo, Pai, nós te damos graça, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.